Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. Vocês devem ter percebido, a Marcela ainda está de férias, então pode entrar lá no nosso Instagram, @pod.assistir, e encher o saco lá, perguntar onde está a Marcela, vamos lançar essa hashtag. Mas obviamente eu não ia ficar aqui sozinho, né? E eu trouxe um reforço de peso hoje, Lucas Tomazelli conosco. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo de novo. Tudo ótimo, né? Já que a Marcela simplesmente não volta, né? É uma coisa que é uma discussão diária na nossa equipe. Fala assim, gente, já mandaram uma mensagem para o paradeiro da Marcela? Mas enfim, a parte boa é que ela me deu a oportunidade de participar, então eu tô muito feliz em dar um episódio que eu, assim, tava muito curioso para ouvir, não imaginei participar, então eu tô muito feliz, obrigado pelo convite. Bom, já que o nosso querido Lucas aí já deu a introdução, né, assim, se você é como eu e o Lucas, né, que gosta de séries de crimes reais, o caso Evandro é o que você precisa ver nesse momento. A produção da Globoplay, ela é inspirada na 4ª temporada do podcast Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que, olha só, está aqui conosco para bater um papo. Tudo bem, Ivan? Bem-vindo. Tudo bom, Eric? Tudo bom, Lucas? Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui. Vamos ver o que eu consigo ajudar. Tá louco, só a pressão aqui. A gente tá recebendo praticamente aí a realeza do podcast, hein, Lucas? Quando você me chamou, eu pensei, meu Deus, será que a gente tá preparado realmente pra isso? Não, mas vamos tentar, né? Quem sou eu? Bom, então, pra quem não conhece o caso, né, eu vou tentar dar uma breve explicação, Ivan. Se eu cometer alguma gafe, por favor, me corrija, tá? Não, vai, eu gosto de ver os outros contando aí. Bom, em 92, o garoto Evandro Gomes Caetano, ele foi sequestrado na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Evandro Ramos Caetano. Ramos Caetano, olha aí, já comecei bem emperrando pelo nome. Alguns dias depois, o corpo dele apareceu completamente ali desfigurado e logo começou-se uma investigação ali que poderia ser uma obra de bruxaria. Depois de meses sem nenhuma prova, a polícia militar entrou na investigação e rapidamente acusou 7 pessoas do crime, que inclusive teve uma confissão ali, uma coisa meio inesperada por quem já estava participando ali do caso. Entre essas pessoas acusadas estavam o pai de santo Oswaldo Marceneiro e Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do prefeito da cidade de Guaratuba, Aldo Abage. E aí, assim, a gente trouxe o Ivan aqui para bater um papo, porque, cara, acho que existe esse caso pré-Projeto Humanos e pós-Projeto Humanos, né, Ivan? Eu queria, então, assim, pra gente começar a nossa conversa, eu queria saber de você, assim, como que você chegou nessa história, né? Como é que surgiu o interesse de você fazer uma temporada do Projeto Humanos sobre o caso Evandro? Então, eu produzo o podcast desde 2011, mas eu fazia em 2011 o Anticast, que era um programa de bate-papo, né, com meus amigos. Começou como um programa de design, e daí depois a gente começou a falar mais de política, porque foi uma pauta que começou a aparecer mais. E daí em 2015 eu estava muito influenciado por programas dos Estados Unidos, tipo This American Life, Radiolab e especialmente um chamado Serial, que foi meio que é considerado até hoje o podcast que quebrou barreiras nos Estados Unidos. E a diferença é que não eram programas de bate-papo, né? Nos Estados Unidos esses programas estavam fazendo muito sucesso, eram programas no formato narrativo, que a gente chama de formato storytelling. Eles têm um roteiro, que eles têm... é como se fosse um filme para ouvir, né? Um áudio documentário. E o Serial, ele chamou bastante a atenção do público dos Estados Unidos e também meu, porque era um caso criminal que a jornalista Sarah Koenig estava pesquisando e investigando e contando essa história. E eu sempre gostei de escrever, sempre tive interesse em contar histórias também, já tinha publicado livros, já tinha publicado alguns contos aqui ou ali, e eu já tinha feito oficina literária por muitos anos, assim, sempre foi um desejo meu ser escritor de alguma forma. Mas eu estava produzindo podcast, literatura não era uma coisa que estava mais me interessando tanto, e eu vi o Serial e disse, poxa, tá aí, talvez de repente eu devesse tentar juntar podcast com contar histórias. E isso eu fiz em 2015, criando o Projeto Humanos, que inclusive era para chamar só Humanos, né? Só que o domínio humanos.com.br
Ele custava, sei lá, tipo, 30 mil reais. Eu disse, não tenho condições. Então vai ser projeto, porque eu tinha projeto, era uma coisa provisória, né? E daí acabou virando o nome, pegou, eu me acostumei, achei que ficou ok. E a ideia dele era contar essas histórias humanas, né, assim, e a ideia original era pegar pequenas histórias que ninguém dá atenção e transformar numa grande narrativa, mas acabou que eu acabei fazendo grandes narrativas, né, primeira temporada, que foi mais fácil de produzir, assim, eu entrevistei uma sobrevivente do Holocausto, que era um desejo que eu sempre tive, conversar com alguém que ainda tinha essa memória, né, e podia conversar, a senhora Lili Jaffe, em São Paulo, passei lá uma tarde com ela em São Paulo entrevistando, peguei a história dela, aquela entrevista, aquele bruto grande que a gente fez, e daí transformei em uma série de 5 episódios contando a sua história. Então daí eu já tinha assim essa ideia, tipo, ok, eu tenho alguma coisa aqui, tipo, a resposta do público foi boa, e daí veio aquela inspiração do Serial, né, de você pegar um caso criminal, porque narrativamente o caso criminal é interessante porque ele tem um mistério, né, quem que fez, quando fez, por que fez. Então daí eu gostava dessa dinâmica, pensando nela narrativamente, o mistério, que é alguma coisa que leva o ouvinte a sempre estar ouvindo o próximo episódio, porque eu quero ter resposta disso e continuando. Então o caso criminal para mim tinha esse apelo. E então já em 2015 eu comecei a fazer algumas primeiras pesquisas e algumas conversas ainda muito iniciais. E daí 2016, final de 2016, eu já comecei a avançar um pouco mais. E início de 2017 é quando eu considero que eu realmente começo a pesquisa séria do caso Evandro, porque é quando eu pego os autos do processo. E o primeiro episódio era para sair em 2017, por questões judiciais eu preferi segurar ele um pouco. E só publiquei de fato o primeiro episódio no dia 31 de outubro de 2018, Dia das Bruxas, né? Esse primeiro interesse de formato de mídia, questão estética, né, de desafio de contar a história, e das minhas inspirações, mas também eu nasci em 83, então em 92, 91, 92 eu tinha 7, 8 anos, então 7, 8, 9 anos, né, nesses 3 anos aí, esses 2 anos, então eu acabei sendo influenciado por essa história também. Eu sofri o medo e o pânico de talvez ser sequestrado, o medo de bruxas de Guaratuba, como eu ia para Guaratuba, né? Minha avó tinha casa lá, então não era a praia que eu sempre ia, mas eu ia sei lá, uma vez por ano pelo menos. Então eu vivi um pouco desse medo e eu costumo dizer que escolher essa história, de certa forma, foi uma maneira de tentar eliminar, exorcizar alguns demônios pessoais. Bem legal. Acho que fazendo um paralelo bem porco aí, eu também tenho um lance com o Maníaco do Parque, assim, porque foi algo também que eu cresci acompanhando e vendo programas policiais lá, nova vítima e não sei o quê. E acho que uma coisa interessante para quem já ouvia o podcast e tá assistindo agora os episódios, né, da série na Globoplay, que aliás são 8 episódios, né, que estão saindo 2 por semana. A gente tava até conversando eu e o Lucas aqui antes da gente começar a gravação, foi justamente ter a cobertura do caso, ver visualmente ali a cobertura do caso, como ele era noticiado, né? Todo aquele lance do jornalismo policial ali super raso, né, Lucas? Você que conhece bem aí, já esteve nos bastidores aí de programas como esse. Não, eu tava dizendo pro Eric que uma coisa assim, lógico, eu acho que o formato podcast, ainda mais o seu que é super bem detalhado, tem vários atrativos, mas uma coisa que acho que talvez seja o diferencial nesses primeiros 2 episódios, enfim, pra quem teve só saíram os 2 até agora, né, que a gente assistiu, é você visualizar a cobertura do caso mesmo, o repórter ali na rua em Guaratuba e as imagens dos suspeitos, da própria Celina Badi, você conectar o nome com a imagem. Acho que isso foi uma coisa bem impactante desses 2 primeiros episódios. E daí isso torna a história um pouco mais dinâmica também, né? O podcast, ele precisa voltar muito, né? Então, precisa às vezes, são, sei lá, no livro a gente contou com os personagens que catalogou, foi de 300 personagens, então às vezes eu preciso fazer uma retomada de um episódio de um cara que ficou lá pra trás, dizer, lembra daquele cara que fez tal coisa, que tinha relação com não sei o que. Então, essas idas e voltas, né, essas idas e vindas aí, eu preciso sempre tomar muito cuidado para não perder a linha de raciocínio do ouvinte no podcast. Na série de TV isso
fica mais rápido, né? É mais impactante, eu não preciso ficar dando detalhe porque já tem a imagem ali dentro. Ao mesmo tempo, né, assim, o pessoal reclama às vezes do podcast ser muito longo, muito extenso, e de fato assim, mas eu não vou negar isso, e tem partes ali que de repente poderiam ser cortadas, mas eu sempre falo pro pessoal pensar, olha, primeiro, tem que colocar em mente que ali, até então, eu era um produtor independente, eu não tinha um setor jurídico grande, eu precisava às vezes citar coisas simplesmente para não correr o risco de ser processado, do tipo, você não falou tal coisa, então eu vou te processar. Eu digo, não, tá ali no episódio tal, né? Então, e também foi uma experiência de, ok, a gente sempre vê muita crítica a programas true crime, seja podcast, série de TV, livro, seja, que o autor esqueceu ou ignorou uma certa parte que é importante, então ele é enviesado. Eu disse, cara, quer saber, eu vou tentar fazer o mais completo possível para ver o que acontece. Será que tem público? E eu descobri que tem. Existe um público que está interessado em consumir um conteúdo muito complexo, muito extenso, cair de cabeça, analisar documentos, e esse público foi atendido, né? Eu não tenho grade, eu não tenho que fazer um programa para encaixar ali em tanto momento, se eu quiser fazer um episódio de 30 minutos e outro de 3 horas eu posso, a pessoa ouve se quiser só um resumo, tinha lá a enciclopédia para ela só bater o olho e tal. Então quem queria entrar de cabeça entrava, quem queria só o resumo tinha. Então o Caso Evandro podcast ele foi uma experiência de várias coisas também que para mim foram muito interessantes nesse sentido. Não pretendo repetir tão cedo algo desse jeito. Eu espero que os meus próximos projetos sejam um pouco mais diretos ao ponto. Mas eu fico muito feliz de perceber que existe espaço existe público para coisa muito mais complexa, muito mais aprofundada, mais longa. Tem gente que não gosta, ok. Daí tem a série de TV, vai ter o livro, daí acho que vai ser atende. E tem essa vantagem do audiovisual, né? Você olha ali o que está acontecendo, você vê a reação do público e daí você tem um outro impacto. Eu acho que tem uma questão interessante até, né, em relação ao caso Evandro agora, né, e justamente esse universo multimídia que você citou, né, o livro tá para sair agora em junho também, que é essa questão de mídias complementares ali. Então, vamos supor que tem uma pessoa que conheça o caso justamente pelo documentário da Globoplay. Fica super interessado, super entretido. Ele tem lá todo o podcast para se aprofundar em pontos ele tem um mundo vasto. Exatamente, isso é maravilhoso. E a gente tem visto outras produções, né, de audiovisual até, que tem usado a mídia podcast, né, para ampliar justamente o conteúdo, porque obviamente quando você tá tratando ali de vídeo tem esse limitador ali de tempo, de quantidade de episódios, porque no final, quanto mais tempo, mais episódio é mais dinheiro, né? E aí no podcast você ganha nesse tipo de coisa, né? E como foi a questão do livro, hein, Ivan? E pra pegar todo esse conteúdo que você tem e transmitir isso pra escrita mesmo, como é que foi pra você? A série de TV, né, vou fazer esse paralelo, assim, o podcast super detalhado em tudo, a série de TV já pega toda a minha pesquisa e já vai direto ao ponto, e claro, 8 episódios, ela não vai dar conta de falar do que tem 36 episódios, né, isso é impossível de acontecer. Eu sempre falo, cara, eu fiz 3 episódios sobre DNA, ninguém vai fazer isso numa série de TV porque não é louco, né? Por mais que você tenha recursos, mais rápido você vai direto ao ponto. Eu queria mostrar as teses de defesa, acusação, como que elas eram montadas, qual que se sustenta, qual que não. Eu penso muito também no meu trabalho quase como assim, eu vou dar material aqui para estudante de direito, estudante de jornalismo, para a gente poder fazer uma reflexão sobre o que tem no jornalismo policial quando a gente vê alguma coisa na TV, o que está acontecendo por trás, olha como foi noticiado. Hoje, quando sai uma notícia, o que você acha que está rolando por trás? Eu queria mostrar esse processo. A gente vê muito filme americano sobre isso e não sabe como é que funciona no Brasil. Então eu gostaria de dar um pouco desse suco de Brasil para todo mundo, né, com esses detalhes. Então, enquanto a série de TV ela vai mais direto ao ponto, e o podcast ele tem uma dinâmica de você cair de cabeça, mas também o podcast ele tem um pouco do espírito de eu estar aprendendo com aquele caso, eu estar entendendo e desvendando e descobrindo muita coisa. Então eu estou aprendendo sobre o caso à medida que os episódios estão andando, né? Então isso sem dúvida toma muito tempo,
né, da narrativa no podcast. O livro, ele já fica muito mais maduro, porque já é o momento que eu já tenho tudo pronto, eu já conheço a história bem, então eu vou direto ao ponto, e daí tem também aquele recurso de eu não precisar ficar retomando muita coisa, porque o podcast precisa fazer isso, no livro não, no livro tem um índice remissivo, você lembra que no capítulo tal tem tal coisa, você marcou alguma coisa, então se você está lendo no Kindle, você só dá lá uma procura, né, rapidona para achar algum termo, algum nome, então o livro ele acaba virando a minha versão acabada, mais madura disso. E foi um processo bacana, porque eu escrevi, eu lembro quando terminei, assim, postei foto no Instagram, tipo assim, tá aqui, a versão não editada, 724 páginas, daí mandei para a editora. Daí, claro, tem assim, eu escrevi em A4, Arial 12, espaçamento 1,5, né, que é formato ABNT, que eu gosto muito, talvez porque eu sou professor universitário. É isso que eu ia falar, quem é que gosta do ABNT, né? Sou professor universitário. Só professor mesmo. Pra mim, cara, tudo que eu escrevo tem que ser Arial, espaçamento 1,5, né, justificado. Corpo 12. Então, mas daí eu mandei para a editora, daí o livro final ficou com 400 e poucas páginas, então cortou muita coisa, ajustou muita coisa, mas foi muito bacana. A Raquel Kozer, né, que é lá da HarperCollins, a editora, foi com quem eu mais troquei nos últimos meses, assim. Eu até falei para ela, olha, eu vou ficar muito feliz de nunca mais receber e-mail teu, assim, né, porque ela ficava mandando revisões e tal. E eu faço a brincadeira com ela, mas eu sempre elogio muito, porque um dos trabalhos do editor, isso é uma coisa que escritores iniciantes às vezes não sabem, mas um dos trabalhos do editor é fazer com que o autor soe mais como ele mesmo, né? Às vezes o autor ele tá tão de cabeça naquele trabalho que ele não está conseguindo enxergar algumas coisas que o editor já tem essa capacidade. Então eu fico muito honrado de trabalhar com pessoas tão eficientes e brilhantes na HarperCollins, que me deram alguns toques, deram umas limpezas, juntaram algumas pontas, organizaram melhor as minhas ideias. Então eu acho que o livro ele é a versão mais madura, mais bem acabada do meu trabalho. Falando nisso, Ivan, eu vi uma declaração sua sobre a série, destacando que a produção deu uma... acho que até um tweet seu, que a produção da série deu uma nova visão da sua pesquisa. Como é que foi isso para você na hora que vocês estavam fazendo, que você, enfim, acredito eu, acompanhou toda a produção do roteiro, assim, né? Como é que foi para você ver tanta gente interagindo com a sua pesquisa e, acredito eu, pitacando também, etc? Assim, vamos lá, como é que começa essa história da série, né? Eu não tinha nem lançado o Caso Evandro ainda, era 2017, eu tinha avisado no Anticast, meu outro podcast, que ia fazer sobre o Caso Evandro. Eu tinha lançado um trailer e tal, daí vem aquela história lá que eu ia lançar em 2017, mas eu tive que adiar. Daí nisso, a Maíra Lucas, que é a dona lá da produtora Glass de São Paulo, ela entrou em contato comigo dizendo, sou tua ouvinte aqui, fiquei interessado nesse tal de Caso Evandro. A gente podia conversar, porque eu acho que isso pode virar uma boa série de TV. Isso pra mim tá... Imagina, impossível. Uma coisa que eu faço aqui no meu quarto, das minhas férias de professor, vai virar série de TV, imagina. Então, eu comecei a gente teve uma longa conversa no telefone, umas 2h30, coisa assim. Eu expliquei para ela o caso em linhas gerais. Ela se interessou muito. Eu recebi uma proposta irrecusável, assim, especialmente para um produtor independente, né, naquela época. E daí, uma das questões era, a gente vai contratar você para tanto ter os seus direitos autorais, quanto a gente quer que você trabalhe na série. E daí, qual que ia ser meu papel na série? Eu ia ser um consultor, eu ia acompanhar a sala de roteiro, eu ia acompanhar a parte das gravações, mas acima de tudo eu soube me colocar no meu lugar, assim, que tipo, não trabalho com cinema, não trabalho com audiovisual, não entendo, gosto, consumo, dou opinião, cago regra como qualquer pessoa saudável aí, mas não vou me meter no que eu não conheço. Ainda mais assim, tendo né, eu lembro quando o nome do Ali Muritiba, o diretor, apareceu, assim, o Ali Muritiba, daí eu fui ver o Ferrugem, né, eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele, daí eu disse, cara, eu trabalho com um cara desse, quem sou eu para tocar o B dele? Então, eu sabia o meu papel era consultor, eu trabalhava com os roteiristas muito próximo, então eu ficava dizendo,
história é assim, assim, assado. Quando a gente começou a sala de roteiro, eu não tinha lançado ainda todos os episódios, então também tinha uma questão de eu explicar para eles o que ia acontecer no futuro, quais eram as linhas narrativas possíveis, quais eram os principais personagens, quais eram os principais pontos de tensão. Então eu fui falando tudo isso para eles nas mesas e eles foram organizando e colocando. Então, eu sou, de novo, eu acho que a gente, para fazer as coisas bem feitas, a gente tem que se colocar no nosso papel, tá? Assim, não, meu papel nunca foi de protagonista no audiovisual. Então, assim, tem certas escolhas da série que, se deixasse na minha mão, eu ia acabar com o orçamento, né? Porque eu ia dizer, não, tem que ter aqui 3 episódios sobre DNA, né? E óbvio que não. Então, assim, gente que trabalha com isso há mais tempo conhece os atalhos muito melhor que eu. E eu acho que foi um trabalho sensacional e fico muito feliz de ter podido passar, não sei nem se ter podido existe, né? Mas de poder ter passado o meu conteúdo para outras pessoas tão brilhantes poderem dar suas visões sobre isso. Acho até interessante você ter falado sobre essa questão de que, quando começou a sala de roteiro, você ainda não tinha tudo, né? Porque você recebeu ali acho que foi ano passado, né? Me corrija se eu estiver errado aí, mas que você recebeu a fita não editada das confissões, que seria a prova cabal ali de que realmente houve tortura para que os acusados, né, confessassem o crime, né? Como é que foi ter recebido essa prova, assim, a princípio, né? Como é que foi para você ali? Porque acho que receber uma evidência nova de um caso que você tá investigando e fazendo conteúdo, talvez seja o auge ali de mostrar assim, cara, não só tô indo pelo caminho correto, como eu estou impactando pessoas com isso, né? Minha história é relevante. Mas também, como é que foi também para você, pra produção do documentário, né? Adaptar isso rapidamente ali para coisas que eu imagino que já deveriam estar bem adiantadas ali no ano passado, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas assim, eu vou te dizer que assim, durante todo o processo, antes mesmo de qualquer fita aparecer, coisas novas, eu ia descobrindo coisas novas no processo, porque eu sabia uma linha geral de muita coisa. Às vezes eu esquecia um detalhe ou outro, não via um detalhe ou outro. Tinha uma pergunta que apareceu na sala de roteiro, daí eu descobri meses depois que ela tinha uma resposta nos autos. Então, tudo isso impactou a produção. E daí, quando ainda está na fase de roteiro, vamos dizer assim, ainda dá para tentar resolver alguma coisa. O problema é quando já está gravando, tá? Então, assim, não foi só isso que afeta, né? Tudo afetou, tá? Eu lembro, por exemplo, que tinha isso aparece no podcast, então, só para mostrar que isso aconteceu nos bastidores também da série. Tem um momento lá da série que eu falo assim, o Oswaldo é preso no dia 1º de julho e só no dia 3 de julho que ele vai dar o seu depoimento formal. Então ele fica, né, só na madrugada, do dia 2 para o dia 3, então ele fica tipo 36 horas sem ninguém saber onde tá, tal. E o Estado simplesmente ignora isso, né? Não dá explicação nem nada. Daí eu descobri que o Estado dava uma resposta para isso, num anexo ao processo que eu não tinha pegado, porque quando eu fui pegar o processo, o pessoal da vara, lá de Curitiba, da 2ª Vara Criminal de Curitiba, falou, não, tá aqui o processo inteiro. Eu acreditei, assim, tipo, e assim, não foi nem sacanagem dos caras, os caras realmente não tinham noção. Que tinha outra parte do processo, tinha um monte de anexo, tinha quase o dobro do processo só de anexo, e um desses anexos tinha lá os mandados de prisão, uma suposta confissão que o Oswaldo fez na madrugada do dia 1º para o dia 2. Eu falo sobre isso extensamente no episódio 25 do podcast, assim, mas assim, eu mostro todos os problemas, as estranhezas que tem ali em cima. Mas isso daí eu fui descobrir muito tempo depois. Eu fiquei, um bom tempo achando que não tinha explicação, por conta dessa montagem maluca do processo. Daí eu entro em contato com o roteirista e digo, gente, aquela história de que o Oswaldo fica tantas horas fora, assim, não é bem assim. O Estado tem uma resposta, se é convincente ou não já é outra discussão, mas eles têm uma explicação, né? Então, assim, não foi só isso que impacta, né? Teve vários momentos em que as minhas descobertas do podcast também afetavam a sala de roteiro. Agora, como que isso aparece na série exatamente, daí a gente vai ter que esperar para ver.
Ô, Eric, eu fiquei pensando aqui, me corrija se eu estiver errado também, mas você dá cursos de storytelling, não é isso? Dó. E, assim, a gente é jornalista e uma das coisas que mais me chamou a atenção, até a primeira coisa que eu comentei com o Eric, até depois que eu assisti os 2 episódios, foi que me chamou a atenção que vão entrando os personagens e assim, até no segundo episódio, uma grande quantidade de personagens sendo, porque, enfim, são os acusados, sendo apresentados, mas você não se perde. Eu achei esse, acho que o maior mérito, assim, uma linha que não te deixa assim, não, espera, quem é esse, quem é aquele? Então não sei se dá para resumir isso, Ivan, ou se você tem alguma dica para quem... Porque, por exemplo, a gente é jornalista e fica lidando com isso, mesmo para escrever um texto, etc., para fazer qualquer formato para passar informação para outra pessoa, você tem que sempre pensar no leitor para ele não se perder. Então qual que é um dos grandes segredos de fazer um storytelling competente, assim, para que a pessoa não fique assim, nossa, quem que é esse mesmo? Nossa, quem é esse? Mas quando, sabe? Para a pessoa conseguir seguir o fio. Existe? Dá para resumir? Eu sei que deve ser bem complexo. Não, é que assim, nessas horas as coisas se confundem pra mim, do tipo, o que eu aprendi como professor universitário, o que eu aprendi como pesquisador, fazendo mestrado e doutorado, o que eu aprendi em oficinas literárias, lendo e tarará. Tem toda uma discussão também sobre como é que tem que ser o texto, né? Então, em oficina literária tem muita essa discussão, tipo, você quer escrever um best-seller, que vai ser lido por milhões de pessoas, então o teu texto tem que ser muito mais acessível, ou você quer escrever uma obra que vai ser discutida por anos na academia de letras, e você quer se tornar um imortal, porque você vai ter um público muito mais reduzido. Daí essa discussão do tipo, você quer ser Guimarães Rosa ou você quer ser Paulo Coelho? Eu, por muitos anos, quis ser Guimarães Rosa, hoje eu quero ser Paulo Coelho, sabe? Então, e daí nessa lógica, isso vem muito da minha tentativa em sala de aula de sempre ser o mais compreensível possível. E daí é prática de aula, do tipo, esse é o meu estilo, tá? Tem outras pessoas que vão ter outros. Mas eu sabia que eu precisava primeiro encaixar as pessoas dentro de uma linha temporal. E acontece um fato, daí vem aquelas regrinhas básicas do jornalismo. Eu não sou jornalista, mas aprendi isso. O que, como, quando, onde, por quê, né? Então, assim, eu tenho essa linha básica original, acontece um crime, as pessoas são acusadas, então é isso que acontece nesse período de tempo. Os 2 primeiros episódios do caso Evandro é a linha do tempo, o caso inteiro acontece ali, né? Entre 92 a 2018, que é quando sai o indulto da Beatriz Abad, né? Que é quando eu entendo que o caso se encerra juridicamente. Então a gente vai trabalhar dentro desse espaço de tempo. Dentro desse espaço de tempo, nós temos vários temas. Então, eu vou separar esses temas em blocos de episódios. Daí a gente vai ter lá bloco de episódios sobre política, bloco de episódios sobre outras crianças, bloco de episódios sobre tese de defesa, bloco de episódios sobre tese de acusação, sobre tortura, sobre isso, E daí tem lá os blocos mais do tipo, né, que depois aparece sobre dúvida do corpo, DNA, outras hipóteses, né, que são as partes dos episódios. Então é isso, os 2 primeiros episódios te situam no tempo, e daí depois a gente vai pensando algumas partes, vai dando zoom in e zoom out em cada uma dessas partes. Foi a maneira como eu achei que ficaria mais claro, porque eu disse, cara, vai ser impossível. Se eu fizer uma linha cronológica direta, assim, as pessoas se perdem. Não vai ter como fazer. Então eu preciso ficar indo e vindo toda hora. Ô Eric, pra quem tá ouvindo a gente gosta dessas séries de crimes, etc., eu acho que o Ivan tem, eu até vi, acho uma foto, ele tem aquela cena real de várias séries que é a pessoa com post-it na parede, sabe, ligando. Eu tô aqui, inclusive, o próximo caso, tá escondido. Olha lá! Mas tá atrás de mim aqui. Abre essa câmera um pouco aí. Não, deixa ela aqui, assim. Ô Ivan, e outra coisa aí sobre, né, crimes reais, acho que é um tema muito contemporâneo, né? Existe um fascínio enorme pelas pessoas, sempre houve, na verdade, mas estamos num hype ali de séries de crimes reais, e toda vez que se fala em crimes reais, obviamente se apontam aí outras produções que tiveram impactos diretos nos casos. Com todas as suas descobertas, né, você disse que você entende que, juridicamente falando, o caso se encerrou em 2018, né, mas você acredita que, especialmente agora, que com o Globoplay, talvez a dimensão, né, a proporção ali de pessoas atingidas pelo caso multiplique-se ainda mais do que no podcast, você acha que esse caso ele pode ser reaberto de alguma forma? Pode existir uma condução aí de investigação em cima da Polícia Militar, dos delegados que conduziram o caso?
Não, acho pouco provável. Eu acho que o que pode acontecer, que eu saiba nos bastidores está acontecendo, é as ABAGES, especialmente, vão entrar com uma revisão criminal e que esse é um processo, cara, que sabe Deus o que pode acontecer, né? Tem outras opções, tipo Corte Interamericana, né, Corte Internacional, você tem outros caminhos a tomar. Eu espero que dê algum resultado, mas assim, reabrir o caso, por exemplo, vamos falar sobre a questão da tortura. Tortura tem sempre uma discussão se é crime prescritível ou não. Em teoria, esse é um debate, tá? Em teoria, ele prescreve sim, no Brasil, mas existe um acordo internacional que eu lembro de ter, faz tempo que eu entrei nessa discussão, eu não lembro mais os detalhes, mas meio que parece que existe um acordo internacional que o Brasil é signatário, que tortura seria imprescritível, mas na prática, basicamente assim, é considerado prescritível sim, então já passou, os crimes no Brasil prescrevem em 20 anos, isso tudo teria acontecido em 92, então prescreveu em 2012, ninguém vai ser responsabilizado. O mesmo vale para o assassinato do Evandro, né? Assim, o Evandro morreu em 92, prescreveu. Se hoje aparecer uma pessoa e falar, eu matei o Evandro, eu posso estar enganado, mas creio que prescreveu, não acontece nada para ela. Isso é uma coisa, inclusive, que me deixa sempre muito angustiado com a questão do Leandro Bossi, né? Que é outra criança ainda, caso aberto, que se aparecer hoje uma pessoa dizendo eu matei o Leandro, que é um caso aberto, mas a pessoa diz assim, eu matei o Leandro Bossi em 92, ele está enterrado em tal lugar, as pessoas forem lá, pegar o corpo dele, bater o DNA e tudo, e daí confirmar, e confirmar que essa pessoa que está confessando matou o Leandro, blá, 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 o crime prescreveu já também. Tá? Então a pessoa pode confessar que matou, não vai acontecer nada. Tá? Então, por um lado isso é bom, porque assim, digamos, a pessoa poderia falar isso para pelo menos dirimir a dúvida, deixar a família com uma resposta, pelo menos, né? Mas acho pouco provável que isso acontecer. E segundo, honestamente, posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que se isso acontecer, ninguém é responsabilizado. E daí diz, a prescrição é uma merda. Então não, prescrição é importante, ainda mais para um país como o Brasil, que tem muitos problemas de segurança pública, não consegue dar conta do que tem hoje, imagina se as coisas ficassem acumulando, né? Mas não sei. Eu espero que o meu trabalho e agora a série do Globoplay, né, ajude pelo menos a fazer novamente essa reflexão. É uma coisa que eu sempre falo no meu trabalho. Todo o meu trabalho sempre traz uma reflexão sobre alguma coisa. Primeira temporada sobre Holocausto, segunda temporada sobre crise no Oriente Médio. Todas as minhas histórias sempre buscam trazer alguma reflexão além da história. Eu fico muito feliz de saber que meus ouvintes terminam o caso Evandro, sabendo fazer uma distinção entre polícia militar e polícia civil, sabendo para que serve a perícia, porque é importante cadeia de custódia, como é que funciona um júri no Brasil, que é diferente do júri americano, como é que funciona a promotoria, qual que deve ser a função do Ministério Público, que é diferente de um promotor nos Estados Unidos, né? Então eu fico muito feliz de poder ensinar isso aos meus ouvintes e que caso Evandro torne-se uma reflexão profunda sobre segurança pública e que a gente consiga entender como é que nós permitimos que isso acontecesse como sociedade e como é que a gente pode evitar que isso aconteça no futuro. O Eric, sem também querer fazer um jabá, mas já fazendo do Yahoo Notícias, hoje mesmo a gente publicou uma matéria e que obviamente me fez pensar que a gente ia conversar com o Ivan hoje, que hoje completa-se 6 meses da morte do João Alberto, o cidadão negro que morreu no Carrefour, e não tem previsão de julgamento. Ontem, se eu não me engano, enfim, dia 18 de maio, 1 ano, João Pedro, o menino que morreu de um tiro dentro de casa, na comunidade, enfim, da Baixada Fluminense. 1 ano também, sem julgamento corrente, e os policiais seguem inativa. Sabe? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu vi também o Ivan falando sobre que a série também é sobre o sistema criminal do Brasil. E acho que é isso, né, do tipo, lógico, não tô falando que o caso Evandro tem a ver com esses casos, porque nem todos são misteriosos, mas, por exemplo, a gente tem agora mesmo o caso das crianças de Belford Roxo, que estão sumidas por aí há 120 e tantos dias e ninguém
sabe? Então, assim, não tô fazendo comparação com os casos, porque um caso tem coisa de bruxaria, etc., mas eu acho que é uma reflexão que é isso, que o que o Ivan falou é maravilhoso. Você assiste a série, e eu acho bem didático, porque tem uma entrevista de um cara explicando assim, olha, a polícia civil faz tal coisa, e a polícia militar faz tal, e aí você fala, pô, agora entendi. É demais. Inclusive para você saber, né, acontece um crime, você tá com uma comunidade desamparada, você vê uma injustiça sendo acontecida, para quem que eu recorro? Isso, né? Exato. Vou pra polícia, qual? De quem cobrar. De quem cobrar a morosidade. É muito importante. Né? Não é só o entretenimento da coisa que você fica assim, meu Deus, quero descobrir quem é. Também é importante pra reflexão. É por isso que eu gosto de definir esses trabalhos como o meu, e aí que eu tento sempre me encaixar no tal do infotenimento, né? Você informa e entretém ao mesmo tempo. Né? Olha aí, exatamente. Cara, infotenimento é demais, cara. É uma ótima palavra mesmo. Queria acreditar que a gente faz isso aqui no Pode Assistir, mas acho que a gente talvez nem entretenimento aí. Eu ouvi esses dias o episódio de vocês falando de monstros gigantes, aquele filme que tava até o Luqueira aqui. Pô, eu achei, assim, eu saí super informado também. Isso entreteu. Exatamente, me entreti. Então tá bom, então tá resolvido. Ô Ivan, e você não quis mostrar pra gente aí no que você tá trabalhando aí, né, na próxima temporada do Projeto Humanos, mas conta pra gente aí, o que vem aí pela frente, só uma pitadinha aí do que a gente pode esperar. Não, quem terminou o podcast do Caso Evandro sabe que lá no episódio 35, né, o penúltimo episódio, aparece uma personagem nova que depois que ela chegou a ser uma suspeita em algum momento, que eu descarto ali lá na hora, pelo menos assim, digo assim, ó, a investigação que não deu em nada, não há nenhum indício, prova, nada assim que nos leve a dizer que houve algum erro cometido, mas ela foi depois acusada de ser de ter comandado mortes de crianças em rituais macabros no norte do país, em Altamira, né? E esse caso ficou conhecido como os Emasculados de Altamira. Essa é a minha próxima história para o podcast, e a gente já está em fase de pré-produção, juntando material, já conversando, sondando alguns personagens, e essa é meio que uma continuação natural do Caso Evandro, porque é muito comum, né, o nome dessa personagem é Valentina de Andrade, né, e daí o pessoal sempre... Eu lembro que no começo do Caso Evandro, eu recebia mensagem: você sabia que a Valentina de Andrade estava lá em Guaratuba? E que ela? Eu digo, sabia, só que daí eu não respondia, né, isso aí aparecia muito tempo depois. Mas daí eu quando aparece ela, sempre aparece essa discussão, porque a Valentina estava em Guaratuba e depois ela foi acusada lá no norte de crise que então ela é culpada, né? E eu tô tentando investigar se é isso mesmo. O meu trabalho é esclarecer essa história. Então vamos ver se essa impressão aí de a Valentina escapou, é ela culpada, não sei o quê. Vamos ver. Eu já dei algumas pistas lá no episódio 35, né? Mas é um caso extremamente complexo também, com complexidades completamente diferentes do Caso Evandro, né? E vai ser um outro suco de Brasil. Então, isso que eu ia falar, a gente falou isso ontem, né, Eric? Que o Ivan trabalha com uma coisa que é o combustível infinito, que é a realidade no Brasil, que é mais surreal do que qualquer ficção, né? Então, assim, tudo pode acontecer, né? Não, eu fico, inclusive, pra mim é muito frustrante quando... Porque assim, a gente faz essas coisas e tem vontade, tipo, porra, um dia eu vou pegar um caso pra solucionar, sabe? Vou solucionar o quê? Esse é o bandido, esse aqui é o assassino. E daí eu preciso de uma prova, né? E daí eu assisto lá aquela série da HBO, I'll Be Gone in the Dark, né? Da Michelle McNamara, que é maravilhoso. O trabalho daquela mulher foi incrível, né? E foi uma perda muito grande, assim, pra comunidade True Crime, e que hoje em dia eu faço parte, apesar de sempre achar isso estranho. E eu lembro, né, de uma hora lá, eles fazendo teste de DNA, porque foram coletadas amostras dos ataques do cara na década de 70 e ficou em laboratório ainda. Isso não tem no Brasil. Isso é muito desesperador, sabe? Em Altamira, né? Sabe, você não vai pegar lá, porra, exame de...
Os caras mal fazem perícia no local que o crime aconteceu, mal isolam o local, assim, quando tem isso. E eu conheço alguns peritos, né? E eles ficam sempre muito putos. Tipo assim, caralho, porra, manda o policial fechar essa merda. É o E true crime nível hard aqui. Cara, no Brasil, muito... os caras pegam a pista e jogam na água. Nossa, rola cara, isso. Então, surreal, cara. é complicado, sabe? Então a gente ainda tem que melhorar muito, assim, para melhorar algumas questões do caso Evandro, do caso Evandro, de casos brasileiros, mas de novo, eu acho que são essas pequenas histórias particulares que nos explicam o universal, né? O público. Então, olhar para isso e dizer, mas eu já fico muito legal quando volta e meia aparece assim, fulana foi suspeita de ter sido morta no ritual satânico. O pessoal no Twitter já tipo, oi Ivan, olha aqui, ó, olha o pessoal aí pirando de novo, sabe? Então eu fico muito feliz que eu consegui botar dúvida na cabeça das pessoas toda vez que elas verem uma notícia de algum crime que aconteceu. E eu acho que essa é a maior contribuição que eu podia dar, é deixar as pessoas um pouco mais céticas com qualquer bobagem que aparece em jornalismo policial. Totalmente. Pô, mas eu fiquei agora preocupado. Imagina a qualidade de vida de alguém que é marcado em notícias de crime satânico. Não, acaba. Imagina o Twitter do Ivan, cara. Não, a vida da pessoa acaba muitas vezes por causa disso, sabe? Dependendo, especialmente... A gente fala muito de vários Brasis, né? Tem vários Brasils, sei lá qual o plural disso, mas existem muitos Brasils profundos também. Então, Guaratuba é um Brasil profundo, Altamira é um Brasil profundo, e quando você vai entrando cada vez mais em estados da mesma região são completamente diferentes entre si, e você vai ver ali questões de religiosidade totalmente diferentes uma com a outra, e como isso influencia a política, como influencia uma visão de mundo. Então, quantas pessoas não estão sendo acusadas hoje de estar cometendo algum crime em nome do diabo no Brasil, sabe? Pelo simples fato de terem uma orientação sexual, ou se vestirem de um jeito, ou gostarem de alguma coisa. Isso não é exclusivo do Brasil, né? Estados Unidos está aí com suas maluquices de sempre, né? Sempre QAnon agora e todas essas porcarias. Então, né? Que volta, né? Esses medos voltam. Então, os republicanos falando que os democratas sacrificam crianças e bebem seu sangue. 2021, né? Em 2021. Isso não vai embora tão cedo, se é que um dia vai, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e saber que quando se faz uma acusação dessa, você pode estar destruindo a vida de uma pessoa e pode ser irreversível. Tem algumas pessoas que conseguem reconstruir suas vidas, ótimo, muitas não conseguem. E felizmente aí que tenhamos mais Ivans aí, né, desmistificando casos e trazendo alguma lucidez, né, nessa construção mística que as pessoas têm às vezes em cima de um crime, muito pautado aí justamente, né, por intolerância religiosa, intolerância de vários outros níveis, né, então é isso. Eu acho que, Eric, também o Ivan também faz uma coisa que pra gente, enfim, se um jornalista estiver ouvindo, que é rigor jornalístico, né? Assim, a gente brinca com colar post-it e tal, mas tudo que você for válido para você chegar mais perto da verdade ou do rigor do que aconteceu é uma questão de responsabilidade. É o que a gente tem que fazer sempre pensando que a gente escreve as coisas e publica por aí, né? Então, que pode afetar na vida das pessoas diretamente. A minha maneira de tentar visualizar as coisas e lembrar dos pontos mais importantes são meus post-its queridos. Ivan, muito obrigado pelo papo aí, acho que foi bem legal. Para quem se interessou aí, a gente não falou muito sobre o caso, porque obviamente você tem mais de 30 episódios lá para ouvir do Projeto Humanos, Caso Evandro. Agora também tem os episódios saindo na Globoplay, então é só ir lá e assistir, tá muito legal. Bom, Ivan, então esperamos aí você na sua próxima produção aí, né? Já tem, assim que tiver uns papos aí de produção aí desse de Altamira, aí a gente marca já uma nova conversa. Não, vai ser um prazer. Só tem que ver quando que vai sair isso aí agora, né? Que com essa pandemia tudo fica complicado, então a gente quer marcar a gravação, daí fica, seria legal ir lá, né? Seria, né? Então a gente tá vendo aí como produzir e como deixar todo mundo seguro na produção, que é mais importante também, né? Mas agradeço aí o papo e espero estar aqui no futuro novamente.
Isso aí. Obrigado também, Lucas Tomazelli, aí volte mais vezes também. Conte comigo, sempre nas próximas férias da Marcela, que vão ser daqui a, sei lá... Fechou. Valeu, pessoal. Até a próxima.